vai falar, vai dividir com a gente um pouquinho das suas experiências, vai contar para nós, né? Um pouco. Levanta aí que eu tô te conhecendo. Esse aqui é o Kenzo, ele tem 10 anos, né? Fala um oi. Tá? Pessoal que tiver com as crianças aqui, sintam-se à vontade se eles quiserem sair, né? Para tomar uma água no banheiro. Tá? Os pais que estão aqui, que têm a terapia agendada, eu volto a lembrar, né? Fica mais ou menos ligadinho no horário, tá? Né? Que mais você vai estar atendendo durante a palestra ainda, tá ok? Nós vamos ter mais ou menos até umas 2h15, 2h30 mais ou menos, tá ok? Mas no finalzinho a gente abre um espaço para a gente poder trocar uma ideia, trocar uma figurinha, tá ok? O pessoal recebe com bastante carinho. Então, boa tarde, gente. É com muita alegria que eu estou aqui conversar com vocês hoje. Eu estou aqui para contar uma história para vocês. Assim, não é a minha história, mas é uma história que eu estou vendo de perto, que é a história do meu herói aqui. E eu acho que vocês, provavelmente, alguns instantes vão se identificar com essa história, que eu acredito que vocês também passam por momentos muito parecidos. Tá? E acho que isso que me deixa mais feliz hoje, de estar assim, junto com tantas pessoas que podem estar vivendo os mesmos momentos, mesmas dúvidas, mesmas, assim, antes que a gente teve. Então, eu sempre digo que eu não sou um especialista em nada, eu não sou formado em nada. E eu estou aqui hoje só para realmente contar a história, tá? Contar a nossa história, e eu espero que vocês possam usar da melhor forma possível. Eu não tenho pretensão de dizer que a gente está certo, que a gente está sempre certo, né? Em alguns pontos a gente é certo, outros erram. Então eu espero que vocês possam usar esses acertos na vida de vocês também, tá? Então, a gente tem bastante foto em casa, graças a Deus, a gente sempre vai estar tirando, a gente tira foto. E nessa história a gente sempre tirou bastante fotos, então a gente vai estar, conforme eu vou estar contando a história, preparei algumas fotos desses momentos que a gente foi passando. E eu gostaria de dividir com vocês, eu espero que vocês gostem, tá? Eu estou um pouco nervoso porque eu não sou acostumado a estar falando assim para as pessoas. O meu ramo, o meu mundo é diferente. Eu sou professor de jiu-jitsu, então eu estou acostumado mais de estar lutando mesmo. Falar assim é uma experiência nova, então eu peço que vocês me perdoem assim, tá? Por de vez em quando eu dar umas engasgadas e não estar conseguindo me expressar direito. Mas eu vou dar início aqui e começar contando a nossa história para vocês. Então, opa, começou o nosso primeiro erro aqui. Então, como eu disse para vocês, eu sou professor de jiu-jitsu, certo? Então, eu vou começar contando a história e depois a imagem segue. Eu e minha esposa, a gente sempre quis ter filho. A gente tentou durante muito tempo ter filho e todo mês era aquela, sempre conseguimos. E foi seguindo, acho que mais ou menos 5 anos a gente tentando ter filho. E até que chegou o dia que a gente conseguiu, né? Ah, ela tá grávida, que bacana, né? Só que 3 meses após, a gente teve a notícia que a nosso tão esperado filho não estava se desenvolvendo e ela perdeu o filho. Então, pra gente isso foi assim, um choque muito grande e a gente desanimou, claro, como todo mundo, mas o médico falou assim, ó, depois de 2 meses, tal, sei lá quanto tempo, vocês podem tentar de novo, que não tem nenhum problema, vocês provavelmente conseguirão. Então, nós tentamos de novo, graças a Deus, e ela ficou grávida novamente. Aí sim, foi o Kenzo, né?
A gente, nesse período, com todo esse trauma que a gente sofreu, a minha esposa resolveu que ela queria ter o teu filho no Brasil. Acho que por causa do idioma, isso foi muito traumatizante para ela, né? Então arrumamos nossas malinhas e fomos para o Brasil. Chegando lá, então a gente já, como era assim, o nosso sonho ter nosso filho, a gente já estava correndo atrás de hospital, tudo, porque a gente já se programou muito antes para esse momento, né? Tanto que nós reservamos o hospital e tal, marcamos uma cesárea, então o Kenzo já tinha a hora marcada para chegar, né? E a nossa história vai começar mais ou menos com essa chegada do Kenzo. Essa aqui foi a primeira vez que eu vi o Kenzo, gente. Eu acho que eu nunca senti tanta emoção na minha vida quando eu vi meu filho nascendo. A médica me chamou e falou: venha aqui tirar uma foto, venha cortar o cordão do seu filho. Então aqui que começou a nossa história. Esse ali é o Kenzo. Então a gente ficou 6 meses no Brasil e quando ele estava mais ou menos grandinho, resolvemos voltar para o Japão, porque nossa vida estava toda aqui no caso, né? Então, viemos para o Japão. E tivemos assim, sempre foi uma vida normal. Ele era nosso único filho, a gente tem assim, a atenção sempre foi voltada para ele. E até esse momento a gente nunca tinha notado nada diferente nele. Até que, com os 9 meses de idade, ele começou a andar. E mais ou menos com uns 10, mais ou menos, ele já começou a correr, ele não parava mais. Então, o Kenzo sempre foi muito agitado. Você pode ver o narizinho ali machucado. Ele caía, levantava, corria. E sempre foi assim, no começo, acho que é normal, a gente pensava assim, né? E assim foi, sabe? A gente vivendo a nossa vidinha. Era nós 3, nossos familiares, a gente estão todos no Brasil. Então, foi um tempo que a gente, assim, foi difícil pra gente, porque ele era muito agitado. Ele não parava quieto. Ele gostava muito de escalar as coisas. Ele trepava aonde ele via, ele subia. E acho que o que mais assim, era mais difícil pra gente é que ele corria muito, né? Então a gente entrava no mercado, por exemplo, se soltasse da mão dele, ele corria. E como ele gostava de lugares assim que era proibida a entrada. Lá a gente é de Toyohashi, eu conheço mercado, clínicas, hospitais, tudo em lugares que ninguém pode entrar, eu já entrei, correndo atrás do Kenzo, né? Então, foi o tempo que a gente meio que se isolou, porque a gente não conseguia, assim, acompanhar ele. De vez em quando a gente ia para restaurantes, ele tinha pânico, que a gente não entendia. E ele chorava, sabe? A gente não sabia por quê, porque ele não falava. Então, foi praticamente 4 anos da vida da gente que a gente ficou isolado. Os aniversários eram assim, a gente não tinha amigo. Sim, na verdade a gente tinha amigos, mas a gente foi se afastando dos amigos porque sempre tinha um convite, vamos para um churrasco. A gente pensava, poxa, vamos, mas aí o Kenzo vai correr, putz, ele tem um rio, é perigoso. Então a gente acabava sempre recusando os convites, as festas.
assim com o receio de que o Kenzo ele vai se machucar, né? Ele vai quebrar alguma coisa. Então a gente foi uma fase que a gente ficou bem assim, isolado mesmo do mundo. O nosso mundo era esse aí, era nós três. E quando a gente saía para fora, tinha que ser sempre assim, ó, sempre segurando. Porque ele adorava correr. Eu não entendo, eu acho que até hoje eu ainda não consigo entender qual que era assim, a angústia que ele tinha de ficar parado, sabe? Mas era assim. E aqui vocês podem ver, sempre segurando ele, em todas as fotos, né? No carro, era a mesma coisa. Ele entrava na cadeirinha, ele não conseguia ficar parado. Então, era perigoso. Então, a gente... só a cadeirinha não segurava, a gente precisava colocar mais um. A gente foi buscando maneiras de conseguir, assim, eu digo prender, mas assim, para a própria segurança dele. Então, a gente usava as artimanhas que a gente foi desenvolvendo com o tempo, né? Então, era assim, ele sempre nervoso, ele sempre querendo correr, escapar, dentro do carro mesmo. Né? Então era um pouco complicado a vida da gente. Olha só. Eu já perdi a conta, e hoje eu já não me preocupo mais em colocar números em quantas televisões a gente perdeu. Porque ele adorava trepar em cima da televisão e assistia a televisão assim, a gente. Ele olhava para baixo. Então, aos poucos a gente começou a se notar que era diferente. E foi difícil a gente conseguir procurar uma ajuda e falar assim, meu filho, que eu esperei tanto, ele tem alguma coisa de diferente, sabe? Então, a gente procurou uma amiga nossa, uma especialista australiana, foi que ela falou pra gente. Ela observou o Kenzo durante um dia todo, ela preferiu ir na casa da gente, porque o Kenzo estivesse em um ambiente assim, confortável, que ele estivesse acostumado, para que ele não corresse também, né? Porque ele não parava quieto. Então, após o final assim, do dia, ela veio e falou pra gente, olha, me desculpe, eu não queria dar essa notícia para vocês, mas eu tenho 90% de chance que o Kenzo é autista. E aquilo para mim falou, não, isso está errado. A única contato, experiência que eu tinha sobre o autismo era em filmes. Então, assim, eu sempre vi aquilo em filmes, era, sabe, assim, falei, não, mas não tem nada a ver com o meu filho. Eu falei, não, tá errado, o que é isso? Mas, assim, a gente começou a pesquisar e, realmente, se você procurar na internet, você vai ver que são testes simples de comportamento, analisando o comportamento. O nosso filho se encaixava, eu acho que de 10 e pelo menos 8 sinais, sintomas de autismo. E aquilo pra gente foi um tapa na cara. Eu acho que não só pra gente, mas acho que pra qualquer pai, quando a gente recebe, você fala assim, que isso? Então, acho que o mais difícil pra gente foi a falta de informação, de saber assim que... Primeiro eu pensei, não, meu filho vai depender de mim pro resto da vida. O que vai acontecer se a gente for antes que ele? Quem vai cuidar dele? Ainda mais sendo só eu, ele e minha esposa, era só nós três. Então isso, assim, me afetou muito psicologicamente. Acho que não só eu, a minha esposa, e eu acho que, hoje eu vejo que acho que ninguém está pronto para receber essa notícia. Afeta a família inteira. A gente ouve muito assim que a criança autista necessita de tratamento quanto antes. É verdade.
Mas eu acredito também que os pais, as famílias, também precisam. E uma forma, eu acho que assim, essa associação é uma forma disso. Você se encontrar com pessoas que têm as mesmas dúvidas, têm as mesmas, assim, digamos, problemas, que hoje eu vejo que não é tão problemas assim. Sabe? Então, é por isso que eu quero estar, hoje, eu fiquei tão feliz quando me convidaram, exatamente para poder falar para vocês. O problema, gente, não é tão grande quanto a gente imaginou que era. Olha lá. Foi então que a gente se mudou, a gente na época, quando a gente teve nosso primeiro, digamos, diagnóstico, a gente morava em Takegawa, Shizuoka. Nós ouvimos falar que em Toyohashi os médicos falavam português, tinha médico que falava português, tinha tiaki em todos os lugares, e que seria mais fácil, né? Então, foi a primeira mudança que a gente fez. Foi pra gente mudou. A gente se mudou para Toyohashi. E lá a gente realmente tinha um médico que atende até hoje lá, um pediatra, ele fala português. Ele é japonês, mas fala português. Então fomos, conversamos com ele e falamos, a gente recebeu esse diagnóstico, mas assim, é provisório, porque não fez todos os testes e tal. Mas com aquela esperançazinha de estar errado, sabe? Porque eu não conseguia acreditar. Sabe? Acreditava, acho que era o mais difícil aceitar. Mas, então foram feitos os testes do ouvidinho, porque ele não ouvia, para ver se ele não ouvia, por isso que ele não falava, né? Então, fizeram vários testes e realmente foi confirmado, né? Foi fechado o diagnóstico de autismo. Então, logo em seguida, a gente foi na prefeitura e eles nos indicaram uma escola que era uma escola especial para crianças especiais, né? E falou, em tal lugar lá. Me deu o endereço e nós saímos da prefeitura e fomos direto para lá. Chegou lá, eu bati na escola lá e eu não sabia o que falar ou como falar. O meu Nihongo não é tão bom assim, mas eu acho que a gente tem muita sorte, porque na hora que a diretora veio, eu não sabia que era a diretora, né? Ela veio e falou, nossa, entre, nos chamou para entrar. Eu expliquei, né, que a gente tinha acabado de vir da prefeitura, né, tal, e eles indicaram ali. Ela falou, a primeira coisa que ela perguntou, de onde vocês são? Eu falei, a gente é do Brasil. Ela falou, que legal, eu conheço o Brasil, eu fui de férias para o Brasil. Então isso, no mesmo instante, assim, parece que ficou mais fácil. E ela falou assim, olha, realmente, aqui é uma escola que a gente cuida de crianças, né, especiais, não só autismo, né, tem o síndrome de Down, tem várias deficiências, né. E por ano a gente tem assim, é um número limitado de crianças. E por sorte ela falou, tem uma vaga. Então eu vou preencher para vocês aqui o papel, vocês corram para a prefeitura para vocês tentar essa vaga. E realmente deu certo. Aí foi quando o Kenzo começou a frequentar a escola, né? E pra gente, foi assim, eu acho que vocês devem sentir a mesma coisa que a gente é super protetor. Então foi difícil a gente não estar com ele 24 horas. A minha esposa, ela não trabalhava para poder cuidar dele, para poder estar com ele. Então, ele começou a ir para a escola. Então, pra gente aquilo no começo foi difícil pra gente. A gente ter que se desapegar um pouquinho dele, né? Mas foi muito bom a escola para ele. Não só a escola. Foi muito bom a gente dar esse espaço para ele. A gente não ficar tanto perto dele. Eu sempre falo que a gente soltou um pouco a corda. Porque o Kenzo,
Ele, não sei se vocês conhecem aquela mochilinha que tem uma cordinha assim, que parece uma coleira. A gente chegou uma época porque a única alternativa era aquela. Quando a gente ia para os lugares, vamos experimentar. A gente tinha vergonha de usar aquilo, mas falou, vamos experimentar porque pode ser uma alternativa. E a gente usou muito pouco, realmente porque incomodava, sabe, a gente andar com aquilo, porque a gente, não sei, minha visão ainda naquela época, não, parece que é bicho, né? Mas assim, a gente foi e então abolimos aquilo e depois quando ele entrou na escola, eu falo que a gente soltou a corda. E aos pouquinhos ele foi se tornando independente. A gente sempre participando da escola, e eu acho que o bacana da escola foi isso. Eles plantaram na gente que a gente tem que sempre estar participando das coisas. Que a gente não pode se deixar excluir. Sabe? E a escola foi sempre, a gente estava sempre na escola, era sempre atividades em grupo. E era sempre assim, não era só o Kenzo que era agitado, tinha outros, ó, vocês podem ver. Sabe? Então, na escola foi trabalhado a ansiedade do Kenzo. E o Kenzo ele não gostava assim também de comer coisas diferentes. Ele teve épocas que ele só comia, por exemplo, arroz branco. Era mesmo, eles comiam arroz branco. Então, na escola, eles faziam com que ele experimentasse. De vez em quando era pouco, você até na força, experimenta. E a gente não tinha esse receio de fazer isso com ele. Mas não, a escola não, ele vai, não, come, experimenta. Aí ele experimentava e acabava gostando. Então, a escola, ela, assim, talvez a princípio pra gente, a gente ficou assim, nossa, eles estão fazendo um tratamento de choque com o Kenzo, né? Mas assim, ele precisou, às vezes, assim, ser forçado a experimentar comida, ou esperar a ordem dele na brincadeira. Era assim. A gente falava assim, nossa, por que ele tem que ser sempre o último? Na hora de fazer o Odokai, por exemplo, ele era o último. Mas a gente não sabia que eles estavam trabalhando isso nele. Que era essa ansiedade. Ele nunca sabia esperar. E a gente, como pai, e assim, ele sendo a nossa única criança da casa, a gente sempre dava tudo na mão para ele, na hora. Ele pedia, a gente dava na hora. Então, aos poucos, a gente foi aprendendo a lidar um pouco mais com o Kenzo. A gente achava que era ruindade o que eles faziam, mas não é ruindade, gente. Tá? E o Kenzo foi tendo várias oportunidades. Em casa também, as brincadeiras, a gente sempre incentivou ele a ter criatividade nas brincadeiras que ele fazia. Ele sempre gostou de se fantasiar. A gente tem muitas fotos, ele tem fantasias geralmente era ele que criava as fantasias dele. Isso eu acho que é muito bacana a criatividade dele, e a gente sempre quis assim estimular isso. E na escola ele foi tendo contato com outras pessoas. Isso é muito importante. Só que os aniversários ainda continuam sendo assim. Mas a alegria, isso não significava que a gente não era feliz. A gente sempre foi feliz. As dificuldades a gente tinha, mas a gente sempre foi feliz. A gente é feliz. E era assim, ó. Aí conforme a gente foi largando, a gente foi soltando ele, acho que foi assim que ele foi se sentindo. Abrindo as grades. Então resolvemos que a gente tinha que ir para todo lugar. A gente não tinha que ficar mais parado, a gente não tinha que ficar mais trancado em casa. Então, era difícil no começo? Sim, era difícil. Mas a gente foi. E até que chegou o dia da escolinha lá, que foi a formaturinha dele. Então, ele passou acho que 4 anos nessa escola.
E era uma escola assim, que tinha muito pouca criança. Então a gente se sentia muito seguro nessa escola. Então, quando ele saiu dali, ele ia para uma escola normal. Aí foi mais uma vez que a gente ficou com medo de novo. E agora, né? Ali tinha 3, 4 professores numa sala para 8, 10 crianças. Então ele ia para um shogaku, onde ia ter um professor, a não ser para 20, 30 crianças. Ah, eles não vão conseguir com o Kenzo. Ah, o Kenzo vai correr, vai fazer a esperatice dele. Mas a gente teve que enfrentar esse desafio do mesmo jeito. Ou queira ou não, a gente teve que ir lá e enfrentar. Essa aqui era ainda na despedida da escola. Né? Que foi um dia que o Kenzo colocou terninho, gravata. E aqui foi no primeiro dia de aula no Ichinensei. Então, aí que começou mais uma nova etapa na vida da gente. Os medos que a gente já tinha superado, já se foram, mas ainda tinha os outros que começaram de novo, né? Uma coisa que eu não sei se vocês notaram, gente. A diferença não foi só no Kenzo. Os pais do Kenzo, eles mudaram conforme foi passando o tempo. A gente, quando a gente se trancou, a gente se esqueceu muito de olhar pra gente. Sabe? A gente só focava no Kenzo e esqueceu um pouco da gente. E ela foi se transformando, eu acho que em peso. Eu e minha esposa, juntos, a gente engordou mais de 50 quilos. E quando a gente começou a ter esse espaço, vocês podem ver pela minha esposa como ela mudou. Ela emagreceu mais de 30 quilos. Porque ela começou a ter o espaço dela, ela começou a ter o horário para ela. Ela começou a frequentar a academia. Ela começou a trabalhar. Então, o psicológico dela mudou. Eu também dei uma melhoradinha, eu acho. E nesse tempo todo, a gente foi passeando. Eu acho que eu aprendi com meu pai que, assim, coisas materiais, elas se vão. Mas, assim, experiências, memórias ficam. Então eu resolvi que a gente tinha que dar para o meu filho memórias, assim, lembranças boas. Então a gente foi viajando, fomos passeando e com o tempo ele foi se acostumando a estar livre, a estar assim, em lugares com bastantes pessoas, né? Parece que eu acho que ele foi perdendo um pouco o medo. E no começo a gente não conseguia assim, frequentar lugares que tinham muitas pessoas, né? E com o tempo, devagarzinho, a gente conseguiu. Acho que essa foi uma grande vitória. E foi assim Ó, tô até a cabeça de camisa, gente. Então, assim, a gente foi... Kenzo, levanta um pouquinho. Levanta. O Kenzo também está com a mesma camisa. Olá, Kenzo. Viu só? Essas aqui são as camisas da sorte, pelo jeito. Foi então que o jiu-jitsu, ele entrou na vida do Kenzo. O jiu-jitsu ele já fazia parte da minha vida há muito tempo. Mas assim, exatos naqueles 4 anos que a gente se fechou, eu parei de praticar o jiu-jitsu. Eu só saía do trabalho e ia para casa. Mas quando o Kenzo começou a voltar à aula, eu voltei a treinar e assim foi. E algum tempo atrás o Kenzo resolveu, assim, que ele queria treinar jiu-jitsu. Ele sempre me acompanhou, mas ele nunca treinou, assim, sério. Mas aí que foi quando ele teve o contato. Eu conversei com o professor da minha academia
na época. E ele falou assim, o Kenzo quer treinar, quer praticar o jiu-jitsu, mas aqui só tem adultos. E acho que vai ser até meio perigoso a gente colocar criança e adulto junto, né? Ele falou, ó, eu não tenho tempo para poder, assim, eu até queria, mas eu não tenho tempo para abrir mais uma aula. Se você quiser dar aula para criança, o espaço é seu. Antes do horário dos adultos, né? E eu recentemente tinha recebido a graduação de faixa roxa. Faixa roxa em diante já pode ser instrutor. Então eu falei, beleza, já que o Kenzo quer, eu vou tentar, né? Eu nunca tinha ensinado não, porque eu não gosto de dizer que eu ensino as coisas, eu gosto de dizer que eu repasso o que eu aprendi. É muito mais fácil, é muito mais leve para mim falar que eu não estou ensinando, eu só estou repassando as experiências. Então, assim, eu acho que foi o dia no tatame, foi o dia que eu tive mais medo, foi o dia que eu comecei a dar aula. Porque eu sempre entrava para lutar e eu sabia até onde que eu era capaz, até onde que eu não era. Eu sabia o tamanho do desafio. Porque era um outro, era eu contra outro. Mas aqui não. Eu realmente, eu sou sincero em dizer que eu nunca tive jeito com criança. Eu sempre me afastei um pouco de criança. Não que eu não gostasse, mas eu nunca tive, assim, aquela afinidade de chegar e conversar com a criança, oi e tal. Eu nunca fui popular com criança. Mas eu falei, não, vamos tentar. E, apesar do medo, a gente tentou. E tinha meus alunos, na época também tinha os meninos um pouquinho maiores, que eram da turma de adultos, eles treinavam com adultos. Mas como a gente abriu a turma de crianças, eu acabei ficando responsável por esses meninos que já treinavam com adultos. E teve um campeonato. E o professor falou, não, como você que cuida das crianças, você que vai lá ver eles também. Então, eu fui acompanhar eles, e o Kenzo foi junto. E a gente chegou lá, e o Kenzo viu o campeonato assim, mas ele ficou encantado, porque ele falou, bom, agora eu já estou treinando, agora eu vou competir, acho que ele pensou assim. E na hora que ele chegou no campeonato, ele falou, e o Kenzo? Né? Eu falei, não, Kenzo, você ainda acabou de começar, você não está na hora ainda. Mas ele encheu tanto o saco, gente. Você bem popular assim, que ele, não, mas eu quero. Eu falei, fala com o tio lá, que era o organizador do evento, né? Aí ele foi conversar com o cara lá que ele queria lutar. Eu quero lutar. Mas o cara falou, não, mas não tem nem oponente para você, Kenzo. Mas eu vou te dar uma medalha. Né? E essa aqui foi a primeira medalha que o Kenzo ganhou na vida dele. Vocês não têm ideia da felicidade desse menino. A gente voltou no carro, ele estava sentado no banco da frente comigo, minha esposa ela não foi nesse evento. Eu parava no semáforo, ele mostrava a medalha dele pro carro vizinho. Assim. E alguns assim olhavam, faziam de conta que não viam, outros olhavam e batiam palma. E aquilo foi muito legal assim pra mim, sabe? No começo eu fiquei um pouco com vergonha. Mas assim, ver a felicidade dele foi muito bom. Então, eu falei assim, não, Kenzo, na próxima você vai competir. Então ele começou a treinar, já pensando em competir. E na academia, ele ficava muito à vontade, gente. Não só assim com o ambiente, mas com as pessoas. Ali ele foi muito bem recebido por todos. Todo mundo sabia que ele era autista. Então, a princípio, geralmente tem aquele medo de interação das pessoas, porque realmente elas não conhecem, elas não sabem como que é. Elas falam assim, como é que ele é? Ele vai falar comigo, ele não vai falar, ele vai, sabe? Mas
eles começaram a interagir com o Kenzo e abraçaram o Kenzo, sabe? Ele foi muito bem recebido. Isso que foi legal. Então, chegou o dia que o Kenzo foi para o primeiro campeonato, realmente, que ele foi competir. E a primeira luta dele, assim, eu hoje como professor, eu acho que foi cedo demais. Mas assim, como pai, eu não poderia negar aquele pedido dele de eu quero competir. Então ele foi competir e realmente sim, ele perdeu a luta, mas ele competiu, então ele se sentiu, assim como se diz, capaz. Ele viu que ele não era diferente de ninguém. Ou no caso, até ele pode ser diferente, mas ele não é menos que ninguém. Isso que eu notei, que assim que ele teve para ele, eu posso. E para mim, foi muito emocionante. Foi o primeiro campeonato que a gente competiu junto. Esse dia para mim foi inesquecível. Eu acho que como todos os dias, desde o dia que eu vi ele saindo, tem sido inesquecíveis. De lá para cá, o Kenzo se tornou um competidor. Eu nunca achei que ele fosse ser um competidor. Mas ele é um competidor. Eu falo assim que, às vezes, ele nem gosta tanto de treinar. Do treino ele vai e faz porque ele sabe que precisa treinar para poder competir. Mas o que ele gosta mesmo é de competir. O que ele gosta mesmo é de entrar no tatame e escutar as pessoas gritando o nome dele. E realmente é isso que acontece. A gente entra, eu escuto as pessoas assim, na arquibancada, vai Kenzo! E assim, eu comecei para trabalhar assim, a autoestima deles, porque para você entrar para competir, você tem que se sentir forte. Se você entrar com a confiança baixa, você já entra perdendo. Então, eu procuro assim, falar com eles do jeito que eles entendam. Então eu falei para os meus alunos, olha gente, eu quero que vocês entrem para lutar, igual quando o Mario, lá no videogame, ele come o cogumelo e ele vira o Super Mario. Nessa hora ele se torna invencível. Né? A tartaruguinha e tal, o jogo lá, vocês sabem que ninguém pode atingir eles. Então, na hora que a gente entrar para lutar, vocês vão ligar o Super. Vocês vão ligar o Super que tem dentro de vocês. E assim foi. Então, assim, na nossa equipe, quem mais compete é o Kenzo. Os outros não gostam de competir. Então, toda luta antes de entrar, a gente para, eu, Kenzo, liga o Super. Lá ele dá aquele, sabe? E aí ele se foca. Então, as pessoas ao redor começaram a notar isso. Falaram, mas você já viu isso de Super? E acabaram que ligaram o Super ao Kenzo. O Kenzo entrava, os caras, vai Super! Então, o Kenzo não virou mais, ele não era simplesmente o Kenzo. Ele virou o Super Kenzo. Então, e assim foi, a gente foi indo para os campeonatos e vai Supa! Né? Pode ir no banheiro. Assim, o bacana do jiu-jitsu, que aconteceu com a gente era isso, era a interação, sabe? Antes, o Kenzo era muito excluído, porque ele não conseguia falar direito, ele não entendia as brincadeiras, então ele sempre era excluído. E aqui foi o contrário. Dentro do tatame, ele aprendeu a importância de você interagir, a importância de você ter companheiros. E assim, aonde ele vai, ele tem os amiguinhos dele. O jiu-jitsu, ele trouxe isso para o Kenzo.
trouxe assim, ele conseguir entender que ele faz parte da sociedade. E também, ele tem buscado isso. Ele tem ido lá e interagido com as pessoas. Ele teve essa coragem. Porque se ele se fechasse, ele não iria conseguir conversar com ninguém. Mas assim, ele viu que as pessoas estavam de braços abertos para receber ele. Isso que o jiu-jitsu tem sido muito bacana, e eu sou muito grato às pessoas do jiu-jitsu, é isso. Em momento algum, eles excluíram meu filho. Muito pelo contrário. Eles sempre incluíram em tudo e sempre recebem a gente de braços abertos. E do jiu-jitsu ele tem aprendido também que a disciplina é grande, é importante. O respeito é importante. Não só respeitar o sensei, mas respeitar o companheiro. Isso é muito importante. Apesar que o Kenzo é o mais bagunceiro da turma. Sempre. Né, Kenzo? Foi nesse momento que eu vi que o jiu-jitsu ajudou bastante o Kenzo. E eu não podia me calar. Eu precisava falar para as pessoas que passaram pelo que a gente passou, que como foi bom para o Kenzo, pode ser bom para as outras crianças. Eu não digo que seja bom para todas as crianças. Eu nunca falei que eu achei a cura para o autismo. Eu não achei a cura para o autismo. Mas acho que eu achei, talvez um pouco, a cura para a solidão. Sabe? Então, a gente criou esse logo. Vocês podem ver que é esse aqui. Que a gente defende, que a gente procura expandir. Que fala que autismo mais jiu-jitsu é igual potencial. Porque eles têm um potencial muito grande. Não só assim na parte esportiva, mas na parte social. Isso tem sido muito bacana. Não só para o Kenzo, mas para os outros crianças, outros meninos que estão ali com ele. Eles estão aprendendo com o Kenzo. Eles estão aprendendo a ver que a diferença, ela existe. Mas assim, não torna, assim, como é que fala? Ele é diferente, mas não significa que você não pode interagir com o diferente. Como ele é diferente, eu sou diferente, vocês são diferentes, somos todos diferentes. Então eles estão entendendo isso, então está sendo um benefício não só para o Kenzo, está sendo um benefício para as outras crianças. E foi um benefício para a minha família também. Ele nos uniu mais e a gente tem trabalhado bastante para dizer, para mostrar. Até hoje, eu sempre falei bastante do autismo para as pessoas do jiu-jitsu, para os professores, para que eles, assim, entendessem que uma criança com autismo pode estar participando de uma aula, pode estar ali, não vai atrapalhar em nada. Basta um pouco assim, talvez um pouquinho mais de atenção. Então, isso que a gente foi sempre trabalhando para mostrar isso. E para as pessoas que convivem no jiu-jitsu também, eles entenderam, com a participação do Kenzo, com a gente, eles viram que eles podem interagir com pessoas autistas. Então, a gente trabalhou um pouco o preconceito, porque a gente, acho que não só eles, todos nós temos assim um pouco de receio com o desconhecido. Eu não culpo ninguém por ter o preconceito de, sabe? Nossa, ele é autista e fica assim. É porque tem medo, gente. Acho que todo mundo, isso é normal na vida do ser humano, é temer o desconhecido. E a primeira ação de quando você tem medo é se afastar. Né? Então, o que eu procuro fazer é tornar o autismo conhecido para mais pessoas possíveis. Né? Para eles verem que basta chegar e oi,
já quebra o gelo, sabe? Então, o jiu-jitsu, assim, serviu pra gente nesse sentido, sabe? A gente tá interagindo mais com as pessoas. Não só o Kenzo, mas eu também. Eu aprendi bastante. Eu aprendi a falar com as pessoas, eu não sabia, eu também era muito tímido, eu era muito fechado. Acho que era por isso que eu não conseguia interagir muito com as crianças. Hoje em dia eu consigo falar um pouco mais com as pessoas. E essa foto é uma foto bacana. Assim que... Silêncio, por favor. Ela traduz, assim, sabe, assim, esse orgulho que eu tenho dele, a felicidade de estar com ele. Hoje em dia a gente é figurinha carimbada em todos os campeonatos. A gente participa de muitos campeonatos. Hoje em dia, exatamente hoje está tendo campeonato, eu precisei escolher, ou ia para o campeonato ou eu vinha para cá. Então eu escolhi vir para cá para falar para vocês, né? E com o tempo, o Kenzo também conseguiu melhorar e conseguiu vencer. Sabe, para ele assim, é muito bom, mas para mim acho que é muito mais. Ver meu filho vencendo assim é uma emoção muito grande. Nesse dia, eu acho que foi a primeira vitória que ele teve numa luta. Eu chorei, é claro, porque eu sou mole, eu choro mesmo. Mas eu olhei para o lado, eu vi um professor do adversário chorando. Porque foi isso. Ele sabia da história do Kenzo. Então, assim, a gente vai nos campeonatos, as pessoas torcem pela gente. As pessoas vibram com a vitória do Kenzo. E isso para mim é muito gratificante. Eu acho que a melhor coisa que tem é ver que o filho da gente é querido. E ó, ele tem ido bem. Ele tem ido muito bem. Ano passado, ano de 2014, o Kenzo foi o número 1 do ranking na categoria dele. Não que ele ganhou todos os campeonatos, todas as lutas que ele lutou. Mas eu acho que ele foi o que mais participou. E lógico que ele ganhou bastante. Algumas ele perdeu. Mas assim, a gente tem demonstrado que não pode desistir. A gente tem que estar ali, a gente tem que estar insistindo no que a gente quer. E tanto insistiu que ele se tornou o número 1 do ranking de 2014. Só que a gente tinha um sonho. Assim, que era... A gente tem um sonho ainda, não acabou esse sonho. Que era mostrar que mesmo sendo autista, ele não ia impedir dele ser um grande campeão. Inclusive, gente, esse dia aqui, a gente fez uma comemoração ao Dia Internacional do Autismo. A gente estava, quem pudesse fosse com azul, a gente pediu para o pessoal fosse de azul e levamos esses balões. E foi... É uma maneira que eu procuro de estar mostrando, incluindo o autismo no jiu-jitsu. Preparando espaço para os próximos autistas que vão vir. Porque eu tenho certeza que vai vir mais autistas. E quando as pessoas se ligarem, porque autista, eles têm assim, muita facilidade em assim, aprender repetições. E o jiu-jitsu, ele é feito de repetições. A gente fala que o jiu-jitsu é o xadrez humano, porque ele usa muito jogadas de estratégia. A gente ataca blefando para o cara defender e você atacar
no terceiro movimento. E para o autista, como eles têm essa facilidade de estar reconhecendo padrões, de estar reconhecendo repetições, eu acredito seriamente que para eles vai ficar muito mais fácil do que para pessoas não autistas. Então, eles vão ter vantagem sobre os outros. E eu acho que vai ser assim, e aos pouquinhos está sendo assim. Só que chegou um tempo que na nossa equipe, que a gente representava, ela tinha objetivos diferentes dos nossos. Então a única alternativa que eu tinha era criar uma equipe nossa, diferente, com um rumo diferente, né? Então, por respeito aos ideais do outro professor, aos objetivos dele, eu falei, eu vou me desligar, eu vou criar minha equipe, porque eu quero trilhar um caminho diferente. Os meus objetivos são diferentes, as nossas metas são diferentes. Então nós começamos a fazer um esboço para a nossa equipe. E a nossa equipe, ela podia ter qualquer nome, porque era uma equipe nova. Mas eu achei que Super Team era um nome que tinha tudo a ver. Superman! Graças ao... Assim, é uma clara referência ao Super Kenzo. Então surgiu a Super Team. Daí em diante a gente começou a defender a nossa própria bandeira. Desculpa essa foto para trás de lado. É uma tatuagem que eu fiz do nosso logo que eu carrego comigo. E o jiu-jitsu, ele faz parte da vida do Kenzo quase em todos os momentos. Ele vai para o mercado de kimono. Ele veste kimono em casa. E ele tem sido reconhecido. Então, assim, as pessoas têm notado que a diferença dele está fazendo a diferença. Essa foto aqui, gente, ela foi no campeonato que teve aqui em Nagoya, foi no Asian Open. Acho que é o maior campeonato que tem da Ásia. Só que não tem luta para crianças. Só que eu falei, olha gente, eu queria estar fazendo uma luta de apresentação, uma luta especial. Uma vez eu vi no Brasil que eles fizeram uma luta com um rapaz que era cadeirante com um atleta profissional, assim, para incentivar a inclusão. Eu falei, nossa, é isso que eu quero também. Eu quero fazer isso aqui. Mas as pessoas falavam para mim, não, Will, desiste. No Japão nunca foi feito isso. A Federação Japonesa nunca fez uma luta de apresentação. Então eu tentei entrar em contato com a Federação Japonesa, mas assim, a princípio fui ignorado. Eu falei, mas eu não vou desistir. Então eu tentei entrar em contato com a Federação Internacional. E lá me escutaram. Alguém escutou e falou, nossa, é uma boa ideia. Então, a Federação Internacional interviu e falou com a Federação Japonesa. Aí que foi acertado. Essa foi, inclusive, a Federação Internacional também nunca tinha feito uma luta especial assim, de inclusão com pessoas especiais. Então, essa luta foi a primeira luta da história, tanto do Japão, quanto da Federação Internacional, de uma criança, de uma pessoa com necessidades especiais. Essa foto aqui era histórica, gente. E se eu tivesse escutado os primeiros que falaram para mim, desiste, Will, você não vai conseguir,
a gente não teria conseguido. E eu tenho certeza que muita gente fala para vocês, desistam. Vocês não vão conseguir. Muita gente falou pra gente, eu acho que o filho de vocês não vai falar. Ele falou. Hoje, eu passei no local que o Kenzo falou a primeira palavra. Então eu parei nesse semáforo, no mesmo lugar, no caminho daqui. Falei, Kenzo, fala chuva. Eu olhei para trás, ele falou chuva. Foi a primeira palavra que ele falou. Hoje ele fala até demais. Ele fala português, ele fala japonês. Está estudando inglês agora. Então, se ele tivesse desistido, se a gente tivesse desistido, nada teria acontecido. Não sei por que as pessoas, elas tendem a falar para você desista. Não sei por que é assim. O ser humano é assim. É mais fácil para ele falar assim, não vá, não tente. Mas não escuta essas pessoas. Tente, sempre tente. Não significa que você vai conseguir. Assim, eu acho assim que nem todos que vão tentar vão conseguir. Mas com certeza desses que conseguiram foi porque tentaram. Os aniversários são assim agora, gente. Esse aniversário aqui foi num campeonato. Que eu perguntei pro Kenzo. Kenzo, seu aniversário de 10 anos, o que você quer o tema, Kenzo? Você quer o aniversário do Let It Go? Ou você quer o aniversário do Jiu-Jitsu? Que justamente era um campeonato. Eu falei, não, eu quero do Jiu-Jitsu. Então, foi assim. E para mim, eu acho que é muito bom ver o aniversário dele assim, rodado de criança. Porque o melhor tratamento, o melhor brinquedo para uma criança, gente, é outra criança. Esse aqui é o nosso treino. Eu não tenho 200, 300 alunos, como alguns professores têm. Meus alunos são esses, por enquanto. Lógico que eu quero ter bastantes alunos. Mas assim, eu sempre falo, eu não tenho muitos alunos, mas eu tenho os melhores alunos. Eu me sinto realizado. O sucesso, ele pode ter... Sucesso, na verdade, ele é ponto de vista. O que é sucesso para mim, não pode ser que para você não seja sucesso. Então, eu me sinto, assim, acho que da região, o professor mais bem sucedido. Porque eu faço o que eu gosto e eu sou feliz com isso. Tá, gente? Esse dia aqui, ó, também é um dia muito especial. A gente notou que a nossa campanha estava indo muito bem aqui no Japão. A gente tinha dado recado para muita gente. Eu acho que quase todas as pessoas envolvidas com o jiu-jitsu já conhecem o que a gente teve para dizer, já ouviu a nossa mensagem. Então, a gente precisava sair. O Japão tinha ficado pequeno. Então eu falei, poxa, eu quero levar o Kenzo para participar do Pan Kids. Que é na... Kenzo, eu quero levar o Kenzo para competir nos Estados Unidos, no Pan Kids. Que hoje em dia não tem um campeonato mundial assim para crianças.
Então esse campeonato, o Pan Kids, ele é o maior campeonato que se tem mundialmente para crianças. Então eu entrei em contato de novo com a federação e fiz uma pergunta para eles. Qual a frequência que vocês têm de um autista estar participando do campeonato de vocês? A resposta foi, olha, pode ser que já tenha acontecido, mas ninguém nunca falou. Eu falei, como não falou? É preciso que saibam que a gente pode estar em qualquer lugar. Eu falei, então tá, então nós vamos estar no Pan Kids. Só que eu não tinha dinheiro para ir. Eu falei, e agora? Mas nós vamos. Então nós começamos a confeccionar camisetas. Que é essas aqui, ó. Nós fizemos 100 camisetas dessas. E nós vendemos essas 100 camisetas. Nós fizemos rifas. E conseguimos ajuntar o dinheiro para estar levando o Kenzo para participar. Para chegar e ser oficialmente o primeiro autista a estar participando do Pan Kids. E esse dia é o dia que a gente embarcou. A gente estava indo para Haneda, embarcando para Los Angeles. E aqui no campeonato, gente. Sabe, no momento eu estava assim até anestesiado. Foi consegui ter chegado aonde a gente chegou. Hoje eu lembro desses momentos e falo assim, nossa, a gente chegou. Ainda bem que a gente tentou, né? E esse foi o resultado. O Kenzo ele foi o primeiro autista a participar do Pan Kids e o primeiro campeão autista do Pan Kids. Então, assim, ele fez mais do que a gente propôs a fazer. Eu não tenho o que dizer, sabe? Esse momento para mim assim, só foi... Até acabou. Esse último momento foi só... Eu vejo a medalha, eu penso que agora a gente tem que fazer mais. A gente vai ainda conseguir mais, tenho certeza disso. Só que acho que o maior benefício foi a gente ter mostrado, ter abrido caminho para os outros que vão vir. Eu tenho certeza que vai ter muito mais crianças que vão estar seguindo esse caminho que a gente fez. E eu quero pôr aqui agora, só para encerrar, um vídeo que talvez, acho que algum de vocês já tenham visto que a gente colocou no Autos, que significa por si mesmo. Jiu-jitsu, palavra de origem japonesa que significa arte suave. Ao juntar as duas, autismo mais jiu-jitsu, poderíamos dizer que seria a arte suave de estar só. Mas para nós, significa potencial. Este é o Kenzo. O Kenzo foi diagnosticado autista aos 3 anos de idade. Aos 4 falou sua primeira palavra, chuva. Kenzo sempre foi, digamos, interativo. Correr e escalar eram suas coisas preferidas. Os amiguinhos eram poucos e as brincadeiras eram quase sempre solitárias. Até que o jiu-jitsu entrou para mudar a vida do Kenzo. Ou seria o Kenzo que entrou para mudar a história do jiu-jitsu?
Aos poucos, o jiu-jitsu ajudou o Kenzo a se comunicar e relacionar-se com as pessoas. E o Kenzo? O Kenzo retribuiu mostrando ao jiu-jitsu que todos, apesar de diferentes, somos iguais, dentro e fora dos tatames. Hoje, o jiu-jitsu mostrou para o Kenzo que todos temos o nosso lugar no mundo. E o Kenzo tem mostrado que o jiu-jitsu pode transformar pessoas, mudar vidas. Que nossos sonhos muitas vezes estão bem ali, a um palmo de distância, ou a milhares de milhas. Mas eles estão aí. Acreditar é fundamental e caminhar em sua direção sem se preocupar com a velocidade. Focado não só no destino, mas aproveitando e curtindo o caminho passo a passo. Por isso, faça como Kenzo. Acredite, sonhe, caia e levante. Perca e ganhe. Autismo mais jiu-jitsu igual a potencial. É o Kenzo e o jiu-jitsu finalizando o preconceito. Agora, para finalizar, gente, quando o Kenzo ganhou o Pan Kids, o Johnny Sasaki, ele fez uma matéria falando do peito do Kenzo, e no final ele colocou uma frase que eu tinha feito, colocado no Facebook. Eu vou falar um pouco dessa frase, assim, vou contar a história dessa frase. Certa vez eu estava no meu horário de almoço, sentado, e olhei assim no chão, estava no asfalto, e tinha uma rachadura assim no asfalto, sabe? E dali nascia uma plantinha, tinha uma florzinha nascendo dali. E nessa flor, eu vi o Kenzo. Sabe, que ela estava assim num lugar improvável de estar. Nascia dentro do asfalto. Assim, um lugar que ela precisava de força para estar ali. Então foi ali que eu vi o Kenzo. E foi a frase que eu falei. Sabe, a florzinha que nasce no asfalto, ela é forte, ela é meiga e ela é linda. E eu tenho sorte de estar sendo escolhido para regar essa flor. E eu tenho certeza que vocês também têm uma flor dessa. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Assim, as pessoas que têm uma flor igual a minha, um jardim assim igual o nosso que a gente está se formando. Então, muito obrigado por vocês escutarem um pouco da nossa história hoje. Ah, é? Então, gente. Gravou? Vamos tirar uma selfie aqui, gente? Vai, vamos tirar uma selfie aqui, hein, Peraí. Peraí. Aí! Todo mundo dá tchauzinho aí!